Bem, então olha só, a gente falava agora há pouco, né? Podem abrir na página 141. A gente falava agora há pouco dessa compreensão, né, que muitos progressistas vão tendo, né, que a história está caminhando para aquele final, né? Então as pessoas vão se adaptando àquilo, né? Essa aceitação do mundo, esse tipo de aceitação do mundo, ele coloca lá no finalzinho da terceira frase, lá em cima. A aceitação do mundo dessa forma implica a conformidade e um estado de paz com ele, né? O progressista ele está em paz com o mundo. O cristão progressista ele está em paz com o mundo, né? Exatamente o que entendemos que não pode ser admitido. Ele vai dizendo embaixo aí, ó, cada um deve se esforçar para viver sua vida de acordo não exatamente com a história. Nós não estamos aqui para ser filho do nosso tempo, coisa nenhuma. Devemos nos esforçar para viver não de acordo com a história, mas com as exigências da nossa dignidade de homem e de cristão. As normas morais que governam a vida do homem derivam de princípios permanentes que não passam. As leis de Deus não passam. Os mandamentos de Deus não passam, eles são eternos. Eles funcionavam antes, funcionam hoje e pelos séculos dos séculos. Então, existem esses princípios permanentes estabelecidos proximamente pela razão humana, né? A razão humana, ela consegue essa proximidade e, em última análise, pela sabedoria divina. E é claro que esses princípios devem colidir com uma sociedade socializada e tecnificada. Então, os princípios humanos verdadeiros, eles precisam colidir com uma sociedade tecnificada, socializada. A guerra tem que acontecer. E se ela não acontecer, você está se conformando a ela, né? Você desistiu da luta. Porque a socialização e tecnificação da vida é um princípio de perversão. A socialização perverte a vida, a tecnificação perverte a vida, que destrói o modo de ser essencial do homem. É verdade que o homem é um ser social, mas primeiramente é pessoal. A gente não é um coletivo, a gente é uma pessoa. E quem trouxe esse caráter de pessoa para a história da humanidade foi Jesus Cristo. Antes do cristianismo não existia isso, essa subjetividade. Essa subjetividade, ela começa a aparecer pela primeira vez na história da literatura mundial com Santo Agostinho, fazendo o quê? As suas confissões subjetivas, pessoais, né? O eu, né? Ó, beleza tão antiga e tão nova, né? Estava longe de ti e não enxergava, né? Quanto tempo que eu demorei, né, para entender isso, né? Diz Santo Agostinho nas Confissões. Então, olha só, aí no parágrafo de baixo ele escreve assim: quando socializado, o homem é submetido ao módulo de vida coletivizada, que conspira contra esse caráter pessoal da sua vida. E quando ele é tecnificado, também está sujeito à condição de um apêndice da máquina. Entre o princípio da personalidade, de um lado, e o da socialização e tecnificação da vida, existe uma incompatibilidade essencial. Lá embaixo, a sociedade socializada e tecnificada, né? Na medida em que essa sociedade ela é aceita, haveria uma renúncia às exigências mais profundas da sua condição de pessoa humana e, com mais razão, de seu caráter de pessoa cristã.
para terminar nossa aula, eu vou falar aqui um pedacinho, comentar só um pedacinho, assim, né? Porque tem tanta coisa aqui, gente, não dá, tá? Me desculpem, mas aqui o meu livro tá cheio de estrelinha, tá cheio de bolinha, de seta e não sei o quê, entendeu? Esse livro você bate, Né? Não dá, entendeu? Toda linha tá uma bolinha. Leiam o livro aí, entendeu? A gente precisa, senão a aula não acaba, entendeu? E nós precisamos terminar, né? Foi muito bom, assim, ter ficado aqui até agora, ter tido essas 4 aulas. A gente uma aula extra. Ninguém esqueceu, não. Não vem que Não. tem. O que eu vou ficar devendo, né? O Padre José Eduardo vai pagar amanhã na live, entendeu? E depois, assim, o projeto é que a gente possa futuramente, né? Também fazer um estudo sobre o livro O Poder Destrutivo da Dialética Comunista, né? Que o padre Julio Minvielli escreveu para ser a sequência, está aí, ó, né? O padre Julio escreveu esse livro para ser a sequência desse livro aqui, né? Então rezem para mim, para que eu consiga dar aqui, ó, futuramente aqui em breve uma aula sobre esse livro também. Será um grande prazer poder falar sobre ele, um livro maravilhoso, pesado, né? Esse aqui acho que vai ter que demorar mais do que 4 aulas, não vai ter jeito não vai ter como enxugar não. Você fica bem lindo, tá, José? Desculpa, tá? Porque o sonho da minha vida, desde que o Centro Anchieta começou, que o Lucas está com as orelhas lá no chão, tanto a falar, é a gente fazer um seminário de um dia inteiro, um seminário de filosofia cristã. Aí eu podia chamar ele. Quem sabe, né? Vamos Vamos rezar, né? O padre é muito ocupado, né? Então, assim, realmente conseguir marcar algo com ele foi muito difícil, né? Essa live nossa já era para ter acontecido um pouco mais tempo, né? Mas teve todo aquele episódio que ele pegou o Covid, ele ficou mal, ficou internado, né? Ele ficou mal, mas graças a Deus, Deus nos devolveu ele com saúde. Muito bem, no 6º tópico deste 4º capítulo, né, chamado A Razão de Ser da História Profana, a pergunta, né, uma pergunta que fica aqui para ser respondida é a seguinte: como e onde daremos a nossa resposta de cristãos a essa revolução anticristã? Né? Como? Onde nós faremos isso, né? E o padre Julio Minvielli diz o seguinte, página 147, né? Ele diz aí: o problema não é onde dar a resposta ou como dá-la, porque a resposta sempre deve ser dada no mundo em que Deus nos coloca, a saber, naquele ambiente, naquelas circunstâncias e conjunturas em que estamos situados e cuja modificação não depende de nós. E eu achei interessante isso, ele ter escrito isso. Nós agirmos naquele ambiente, naquelas circunstâncias cuja modificação não depende de nós. Então, não depende de mim se aquilo vai mudar ou não, né? Se as coisas vão melhorar ou não, mas eu vou agir. É lá que eu estou. Eu não tenho outra escolha. Ou eu não faço nada, ou eu aceito tudo, né? Fico como um cadáver boiando num rio, simplesmente sendo levado, né, ad eterno, ou me torno um ser ativo nesse lugar, nesse ambiente, e faço o que eu posso. É aquela santificação que você falou assim, o agir com inteligência seria nós agirmos de uma forma em direção à santificação, entendeu? Por mais que a gente não tenha o que fazer, a não ser buscar unicamente, exclusivamente a nossa santificação. Se só sobrar isso, é isso que a gente vai buscar. Né? Se sobrar uma pessoa do nosso lado, é por ela que a gente vai rezar, é ela que a gente vai querer conquistar, né? E é isso, né? E Santa Teresinha, né, dizia que ela
gostaria muito de viver os últimos tempos, né? De viver nos últimos tempos, de viver no tempo da grande tribulação, né? Porque ela poderia demonstrar o amor que ela tem por Deus, né? De como ela poderia ser fiel, né? E nós estamos aqui, né? E assim, não vamos, né? Podemos aqui dizer para Santa Teresinha que está lá no céu que não está fácil, né? Que ela mande as rosas, né? Que ela prometeu, né? Para nós, né? Para que a gente possa suportar e ter essa consolação, né? Que de fato nós muito necessitamos. Nós falamos na primeira aula, convido vocês, não vai dar tempo de eu falar isso, tá? Mas convido vocês a olharem depois a página 148, 149, aquilo que a gente falou sobre os eleitos na primeira aula, né? Aquilo que a cabeça fez assim. Nós conversamos sobre os eleitos. Ele volta a tocar nesse assunto aqui, tá? É muito interessante, leiam, né? Vai ser interessante vocês lerem aqui. Mas eu vou me resumir agora a uma breve leitura aqui de um último parágrafo, tá? Na página 151. Né? Lá em cima, né? Desde a ressurreição de Cristo até o último homem eleito que complete a plenitude de seu corpo, que é o que ele diz que a história existe para completar o número dos eleitos, né? E a história vai terminar quando o número dos eleitos estiver completado, e que todo o mal que existe no mundo serve para os próprios eleitos também encontrarem o seu caminho e a sua glória. Então, desde a ressurreição de Cristo até o último homem eleito que complete a plenitude do seu corpo, a igreja ou a obra de Deus no mundo está em um estado de tensão, em um estado de vigília, aguardando o esposo, em um estado de missão. E esse evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. A história profana, considerada em si mesma, independente da história divina, a história profana que nós passamos falando aqui o tempo todo, né? Essas revoluções todas, né? Essa história profana não apenas não é verdade, mas mentira, barbárie e catástrofe. O humanismo, o renascimento, o iluminismo, o liberalismo, né? O socialismo, o comunismo, a tecnificação do homem, a massificação do homem. É por isso que a história moderna, que se rebelou contra o princípio sobrenatural e que desejou preencher toda a realidade do homem, vem caindo há séculos de precipício em precipício. E o socialismo e a tecnificação da vida humana apontam para um dos maiores abismos que o homem pode descer. O abismo do comunismo é o abismo do homem coisa, que nós já falamos na aula anterior, né? E que certamente acabará com ele, se a intervenção divina, pessoal e soberana não ocorrer. Essa intervenção deve ocorrer se o plano divino para a edificação do corpo de Cristo assim o exigir. A razão humana não pode se mover aqui, senão em um plano puramente conjectural, porque inescrutáveis são os caminhos de Deus. Mas os próprios livros sagrados deixam bem claro que Deus sustenta a substância profana da história. Deus sustenta a substância profana da história, para que a obra missionária, a obra da igreja seja realizada, levando o evangelho a todas as nações, e então virá o fim e a consumação da humanidade, né? Ou seja,
Jesus teve os seus carrascos. Os seus carrascos, aos quais Jesus rezava incessantemente por eles, né? Os seus carrascos foi por meio deles, foi por meio das chicotadas que Jesus levou, né? Foi por meio da sua coroação de espinho, foi por meio do Calvário, foi por meio da cruz, foi por meio da morte que a vitória aconteceu, né? E o que ele está dizendo aqui? Que Deus sustenta a substância profana da história hoje, para que a obra da igreja seja realizada. A obra de Cristo foi realizada por meio de uma ação ignominiosa, por meio do maior de todos os crimes, a maior injustiça contra a vítima mais inocente de todas. Ali nós encontramos a nossa salvação, e a igreja também sobe agora o seu Calvário. Nós, junto com ela, subimos também, mas temos a fé, né, nas promessas de Cristo, temos a fé absoluta nas promessas do Imaculado Coração de Maria, que há de triunfar, a vitória está garantida, nós não temos o que temer, né? Podemos até passar, e passaremos certamente, por um tempo de dor, por um tempo de dificuldade, mas então virá a glória, então virá a salvação eterna, então virá o júbilo, então virá o reino de Deus, aquilo que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca escutaram e que mente nenhuma foi capaz de imaginar. É isso que nos espera. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.